queridos e querida amada do Senhor. A paz e a graça estende aí sobre o coração de cada um de vocês, né? Nessa manhã aí maravilhosa, né? Onde que o Espírito Santo de Deus, ele vem aí a cada dia, a cada manhã, trazendo a nós, né? De novo, que é estar na presença do Senhor, cada dia, cada manhã. Deus é tão maravilhoso que Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Aleluia. Glória a Deus. A paz e a graça. Salve os irmãos aí com a paz e a graça do Senhor. Quase iniciando a tarde já aí, né? 11 horas e 44 minutos. Onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você. Nesse horário de almoço aí. Quem está preparando o almoço, né? Vai organizando esse almoço de sabadão. Dia aí 6/6 de 2020, né? E eu quero dizer para vocês que Deus é muito bom. Deus é tão maravilhoso que Ele é muito bom. Ele faz infinitamente mais do que eu e você esperam. Deus faz tudo certo, tudo é o tempo, os planos do Senhor. Mas basta que eu e você compreenda de fato qual é o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Nessa manhã aí, iniciando essa tarde maravilhosa aí na companhia do Senhor. Amém? Como eu te disse, Deus nos dá todo dia 24 horas. 24 horas maravilhosas para falar do amor dele, para se achegar, para se abraçar, para se reconciliar com o outro, né? Para poder dormir, descansar, cantar, fazer infinitamente mais, querido. Nós devemos modificar o nosso hábito, mudar a nossa maneira de pensar, de agir, né? Porque se nós não fizermos isso, querido, nós vamos sentir tão negativo, tão apático, tão paralisado. Ora, esse louvor, ele diz tudo. Ele diz que, sabe, que nós podemos estar até parecendo que nós não temos mais forças. Mas Deus vai recompensar cada dia, cada manhã. Porque Deus não falha, Deus não falha, Deus jamais falha. Ele é aquele Deus soberano. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos que viver pela fé. Oh, glória. Deus proverá. Deus proverá tudo, querido. Deus proverá nosso alimento. Deus proverá oportunidade de trabalho. Deus proverá alguma direção de sabedoria para poder lidar no momento de escassez. Deus proverá em momento de desespero uma palavra certa. Ele trará ao nosso coração. Deus acalmará a nossa tempestade. Deus ensinará a nós a cada dia, a cada manhã. Mas basta que eu e você acreditamos no Senhor. Deus, Ele é tão bom. Deus, Ele é tão longânimo que Ele proverá. Sabe, quando faltar tudo sobre o seu lar, quando faltar alimento na sua cozinha, tenha certeza que Deus vai prover. Deus vai colocar farinha nas latas, azeite para temperar. Deus vai nos fazer enxergar além da montanha, enxergar o além do impossível. Sabe, quando os meus olhos, o seu, não vê nada mais, então Deus vai fazer nós enxergarmos como águia, porque Deus é bom, Deus é longânimo, viu? Deus vai proferir, vai se cumprir sobre sua vida todos os propósitos que Deus tem. Deus vai enviar do mais oculto possível, que você fala, meu Deus, não tinha nem condição. Mas Ele vai mandar. Mas Ele não vai deixar você sem alimento. Ele não vai te deixar sem nenhuma direção. Ele não vai te deixar desamparado. Você está com o teu familiar enfermo, tenha certeza que Deus vai prover sobre a vida dele. Deus está cuidando dele. Deus já está lá no leito do hospital. Deus é o médico dos médicos. Ele faz a cura acima de qualquer circunstância. Deus é o Deus que remove céus e terra. Deus faz tudo em perfeita obra. Paz e graça, querida sobrinha Zildinha, linda, maravilhosa, Zilda Reis. Beijo para você, para sua mãe, para suas filhas, viu? Para seu pai. Que o Espírito Santo de Deus seja com a tua casa, com seus familiares, com o teu gatinho aí amado aí, né? Flamenguista. Que
Deus fortaleça ele a cada dia, a cada manhã, a união de vocês. Minha querida, dá um abraço nele por mim. Paz e a graça, minha linda. Então, queridos, que nós possamos ter esse direcionamento de entender. Deus vai prover tudo. Quando tudo parecer estiver difícil, Deus vai mover céus e terra, Deus vai prover, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer infinitamente mais do que eu e você esperam. Mas basta que nós buscamos isso de Deus. Basta que nós compreendemos e reconhecemos que o nosso Senhor Jesus, ele é Salvador da nossa vida. Ele faz infinitamente mais do que eu e você esperam. Ele traz para nós a cura que nós tanto pedimos e clamamos. Quando os nossos choros, nós choramos por misericórdia, falamos, Senhor, eu não vou dar conta de resolver essa situação. Senhor, eu não vou dar conta, porque os problemas, meu Pai, a dificuldade parece que está tão alta, né? Mas Deus vem e fala para mim, para você, aquieta tua alma, acalma, confia, eu sou o seu Deus, eu sou aquele que te tirou do mais profundo abismo, eu sou aquele que enxugou tuas lágrimas quando todo mundo te deixou sozinho chorando. Eu sou aquele que amparou teu coração quando você pensou que ele ia parar. Pelas dores, pelas tristezas, pelas dificuldades, o coro, né, que a vida nos dá, a surra, porque é uma surra atrás da outra. Nós estamos assim como Davi, lutando com os gigantes, sabe, assim, tentando sobressair, e aí vem o gigante, porque é as tempestades, né, as adversidades, as lutas espirituais, lutas muitas das vezes porque o outro não te compreende, e aí vira aquela devasteza, e você não sabe o que fazer, e você fala, meu Deus, eu não tenho mais condição, eu não dou conta mais de prosseguir. Aí Deus vem e ele te fortalece, ele te dá aquele estilingue, né, que deu para Davi, aonde ele com aquela mínima pedrinha acertou Golias, e ele te dá uma direção. O estilingue que ele deu para Davi, para mim, para você, é a direção que ele dá para nós recuar mediante as discussões, mediante, né, as lamentações, as confusões, e você se recusa. Então você se recolhe, se redime, fica em silêncio. Esse é o nosso estilingue. Esta é a pedra que o Senhor nos deu para nos ensinar a nos silenciar mediante essa tempestade. E logo ele vem e coloca a calmaria. O Senhor ordena então para que o mar, essa tempestade que nós estávamos passando mediante essa situação, se cale, se pare, né? E Deus dá essa ordem e tudo se acalma. E você percebe que depois daquele transtorno, daquela discussão toda, você recuou, foi embora e logo tudo se calou. Quando você percebe que tudo se calou, é porque as mãos do Senhor já estavam sobre mim e você todo o tempo. É isso que nós precisamos sempre entender, que nós não somos pessoas abandonadas de Jesus. O nosso pai, a nossa mãe pode sim nos desamparar, mas Jesus jamais nos desampara. Ele jamais, ele nunca nos desamparou, nunca. Ele nunca deixou nós de lado. Jesus sempre cuidou de nós. Nós que muitas das vezes achamos que ele não está conosco, mas todo o tempo, querida amada do Senhor, ele está conosco. Ele está cuidando, ele está zelando, ele está amparando, sabe? Ele está cuidando de nós. Ele está lapidando as nossas estruturas e os nossos familiares. Porque não é fácil, querido. Não é fácil. Você sabe que para viver uma circunstância é necessário que o Pai Celestial ele esteja todo o tempo nessa direção. Senão nós não damos conta. Todo dia a onda do mar ela vem forte. Todo dia nós saímos para a luta, para o trabalho. E parece que no fim do dia nada aconteceu de bom. Parece que no fim do dia deu tudo errado. E a primeira coisa que vem ao meu e ao seu coração é o desânimo. O fracasso, a tristeza, sabe? A frustração acaba fazendo com que nós ficamos desmotivados. Então aí o Espírito Santo de Deus, sabe, ele nos traz esse renovo. E ele fala, você sabe que eu conheço a sua história. Deus lá do ventre da sua mãe. Eu te gerei, eu te remi, te lavei no meu sangue. Eu te trouxe sobre essa terra.
não para se falhar, não para desanimar, não para entristecer, mas para te dizer, suporte, porque isso é só um tempo, é um tempo, porque eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua maneira de olhar, eu vou te levar para lugar tão alto, aonde que você vai lembrar que eu sou o Senhor, seu Deus, sobre a sua vida. É isso que Deus fala para mim, para você essa manhã. Não desiste. Não larga o que Ele colocou nas suas mãos. Adriana, mas está muito difícil de suportar esse fardo. Anda mais 1 milha. Paga mais 10 milhas por esse fardo. É necessário que nós pagamos um preço pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. A nossa casa é a nossa base. Nós precisamos zelar. Nós precisamos ter força suficiente para lidar com as tomadas de decisão. Para nós chegarmos a qualquer almejado sucesso. Se eu e você não segurar no aral do Senhor, não segurar bem o cajado de Deus e prosseguir, nós não vamos conseguir passar os vendavais. Presta atenção que nós estamos num barco. E a tempestade, que as dificuldades, a adversidade que nós enfrentamos nessa vida, elas vão nos derrubar e vai abalar a nossa fé. Se nós não tivermos alicerçado em Cristo, na rocha do Senhor, nós vamos estar balanceados e vamos cair. E se a nossa casa cair, então ela não estava firmada em Cristo Jesus. Ela estava firmada na areia, aonde qualquer tempestade, vendaval que passou, balanceou você com a tua casa e roubou a tua fé. É por isso que a casa cai. A casa cai quando a fé também caiu e acabou. Aí você já não crê mais nesse Deus altíssimo, esse Deus maravilhoso, que faz infinitamente mais do que eu e você espera. Quando nós confiamos verdadeiramente, nós passamos por tudo. Nós passamos por escassez, nós passamos por morte, nós passamos por sofrimento, nós passamos por intriga, por confusões, nós passamos por meio de tudo isso. Mas convicto, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E com um único discernimento, que Deus ele é soberano. E Ele está na frente de todas as tomadas de nossa decisão. E Ele jamais vai deixar que algo aconteça comigo e com você, se não for por permissão dEle. Deus é bom. Deus falou para mim e você suportar. Suportar os tempos de escassez. Suportar. Porque Ele veio sobre essa terra. Ele também foi humilhado. Ele também foi pisoteado. Ele também foi massacrado. Ele também foi totalmente assim, quase que aniquilado. Você percebe que Satanás levou ele ao fim do poço. Você percebe que ele passou por tremendas dificuldades. Não bastava isso, ainda crucificaram, soltearam ele, cuspiram na face dele, espancaram, arrancaram o sangue dele e pregaram ele numa cruz. E logo depois da sua morte, ele ressuscitou o terceiro dia. Deus, queridas e querido amado Senhor, Ele é soberano. Ele é longânimo para fazer infinitamente mais do que eu e você espera. Basta que eu e você confia e espera no Senhor. Amém? Deus é bom, queridos. Deus é bom. Quem não presta é Satanás. Paz e graça, querida prima maravilhosa aí, Alexandra. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seus familiares todos aí também, amada. Beijão, saudade. Deus sempre proverá sobre nossa vida. Deus sempre proverá. Mesmo quando as dificuldades estiverem à nossa frente, tenha certeza que Deus vai sempre prover. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é longânimo. Ele é benigno. E Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, queridos. Convido, queridos amados do Senhor, a poder aí, né, abrir sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Nós vamos destrechar rapidamente aí no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, né? Não Coríntios, Coríntios, certo? E mas nós vamos aí, tá destrechando, Deus vai falar no meio tempo ao nosso coração, explicando, né? Nos ensinando, nos conduzindo, fazer uma reflexão nesse dia maravilhoso de hoje, né? Sobre esse livro
de 1ª e 2ª Coríntios, né, que é a carta de Coríntios, que foi essas duas cartas aí, escritas aí pelo apóstolo Paulo, né, onde ele escreveu para a igreja, certo? E eu convido vocês a pegar aí caneta e papel para estar anotando os versículos que for recitado aí, para que vocês depois possam meditar aí no livro aí e buscar aí mais informações e cada dia, cada manhã crescer em estatura e graça. Aleluia? Antes disso, eu quero te convidar vocês a baixar a cabeça de vocês agora, né? E colocar a familiar de cada um de vocês sobre a mão do Pai, pedir o Pai Celestial, os desejos que você tem, que Deus atende, aonde ainda que não foi alcançado, né? Que você vê que é os planos de vocês que ainda não foi alcançado, que é necessário o agir de Deus sobre essa questão de tomada de decisão. Coloque agora sobre os seus pensamentos ao Pai Celestial, para que Ele possa de fato aí se cumprir a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável. Aleluia? Eu quero orar com vocês. Pai de graça, Pai de bondade. Que essa manhã, Senhor, maravilhosa de sábado, já iniciou aí a tarde, vai iniciar agora, né, meio-dia, já em ponto, se iniciou a tarde, Deus, que o Espírito Santo do Senhor sejais conosco. Reveste-nos, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, em estatura e graça. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer o teu renovo para conosco. Pai, quero te pedir, olha para a nossa casa, olha, Senhor, para as nossas tomadas de decisão. Senhor, nós já colocamos sobre as tuas mãos os planos que não foram ainda concretizados. Nós colocamos sobre as tuas mãos, Pai, as questões que é necessário ser resolvida, para que o Senhor possa nos ajudar a resolver. Senhor, olha para os nossos familiares. Olha que os nossos familiares se encontram agora enfermos, Pai. Enfermo, meu Pai, da mente. Enfermo espiritualmente. Enfermo, meu Pai, sentimentalmente. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Mas também, Pai, visita o teu povo, os nossos familiares, Pai. Os familiares dos nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos da parte do Senhor. Nossos amigos, Pai, que estão, Pai, em leitos dos hospitais, Pai, sem respirações, muitos entubados, Pai. Outros, meu Pai, já com diagnóstico já comprovado de morte. Mas a última palavra é a do Senhor. A palavra do Senhor, meu Pai, ela é viva e eficaz. Ela diz que a última palavra, ela vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Senhor, então vai com as tuas pisaduras sobre cada leito desse hospital. Visita, Senhor, o nosso povo. Senhor, visita a tua nação. Senhor, cura, Pai. Tira, meu Pai, todas as enfermidades, Senhor. Lapida, Senhor, transforma. Senhor, faz um renovo sobre as nossas vidas, Pai. Transforma-nos a cada dia, a cada manhã. Ó Pai Celestial, tem misericórdia, meu Deus, para conosco. Tem misericórdia, Senhor, para conosco. Senhor, visita, Senhor, a nossa casa agora, Senhor. Visita, Espírito Santo de Deus, a nossa casa agora, Pai. Seja, Senhor, bem-vindo sobre a nossa casa, Senhor. Faz, meu Deus, o impossível acontecer, Deus. Tenha misericórdia, meu Deus, do teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, da tua nação, Senhor. Esvazia todos os nossos eu, Pai. Esvazia, meu Pai, as nossas, meu Pai, iniquidade. Senhor, visita-nos a cada dia, a cada manhã, Deus. Faz, meu Pai, o impossível acontecer. Senhor, nós necessitamos da tua presença, Pai. Necessitamos, meu Deus, da tua graça, Pai. Misericordiosa, Pai. Nós clamamos, meu Pai, para que o Senhor venha, Senhor, todo o tempo fazer o impossível acontecer. Deus, nós também queremos te pedir que o Senhor venha encher-nos do teu renovo. Enche-nos do teu renovo, Pai. Enche a nossa casa do teu renovo. Senhor, nós clamamos, Pai, por misericórdia. Misericórdia, meu Pai, pelas intrigas, pelas confusões. Pai, muitas das vezes, Pai, quantos familiares se encontram em pé de guerra dentro da sua casa, porque o inimigo trava uma batalha espirituais. Quantos corações endurecidos, Pai, tem sobre a nossa casa. E nós pedimos, tem misericórdia, Pai, do teu povo. Tem misericórdia desse casal, dessa família. Senhor, eu coloco as minhas mãos, Pai, sobre a minha casa agora. Eu te peço, meu Pai, que as bênçãos do Senhor continue reinando no nosso lar.
Pai, reina também, Pai, cada lares, meu Pai, dos meus vizinhos, Pai, dos meus vizinhos todos do Shopping Park, como também dos vizinhos da parte dos meus familiares, lá do Jardim Europa, Pai, lá do Nossa Senhora da Graça, Pai, Espírito Santo de Deus, lá do Canaã, Pai, lá no centro da cidade, Espírito Santo de Deus, que sejais o Senhor com eles todo o tempo, no Jardim Itália, Senhor, abençoe, meu Pai, toda a nossa nação, Pai, Pai, tem misericórdia do teu povo, porque nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pelo poder da tua graça, para que o Senhor venha, meu Pai, fazer um renovo sobre as nossas vidas. Oh, Pai de graça, Pai de bondade, abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que eles estejam sensíveis, Pai, a ouvir a voz do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, meu Pai, do teu povo. E enche-nos com teu poder e graça. Pai, guarda-nos, Pai. Guarda a nossa estrutura física, Pai. Guarda a nossa estrutura emocional. Pai, fala ao nosso coração o que o Senhor quer, Pai. Faça nós andar segundo é a sua vontade. Enche-nos com teu renovo, Pai, a cada dia, a cada manhã. E ensina-nos, Pai, a perdoar, a redimir, a sermos pessoas melhores do que ontem. Melhores, meu Pai, do que hoje pela manhã. Que esse decorrer dessa tarde nós possamos fazer a diferença na vida de alguém. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por me usar como teu instrumento. Obrigada, Senhor, por encher o meu coração com a tua luz, com a tua paz, que intercede todo o entendimento. Obrigado por me usar como instrumento. Pai, obrigada, Pai. Obrigada, porque se o Senhor não me amasse, eu não estava aqui viva, Pai. Eu não estava, meu Pai, respirando. Eu não estava aqui pronta para falar do teu evangelho e proclamar o evangelho do Senhor. Que o Senhor possa me usar agora como boca de instrumento do Senhor. Esvazia todo o meu eu. Enche-me com a tua paz e a tua luz. E enche-nos, meu Pai, do teu renovo. Que assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridas. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus faz infinitamente mais do que nós esperamos. Também eu quero pedir ao Pai Celestial que guarde todas as casas. Deus do maior ao menor. Que Ele vai de encontro à casa dos meus cunhados e cunhados da parte do meu esposo. Vai de encontro à casa ali da Ivone e os familiares dela. A casa da Cida e os familiares. A casa da Cristina e seus familiares. A casa do José e seus familiares. A casa do João e seus familiares, a casa do Pedro Lino e seus familiares, a casa do Emanuel Messias e seus familiares, a casa do Elias, onde o Elias estiver, que o Senhor sejais com eles, familiares, que Deus abençoe o meu esposo Joaquim, abençoa, né, o Morzão, abençoa os nossos filhos, a nossa casa, abençoe a Milena, abençoa o Gu, meu filho Gel, abençoa o Davi, a Estel, o Alessandro em Biaí, abençoa o Lucas, a filhinha dele, a esposa dele, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai de graça, abençoa também os meus irmãos mais velhos até o menor. Seja Aparecida é a casa dele, Denivan Paulo é a casa dele, Alessandro Divino é a casa dele, Eduardo Aparecida é a casa dele, Glaucio Gustavo é a casa dele, o Anderson Fernando e os familiares de todos os filhos dele, a casa dos filhos dele. Em nome de Jesus. Abençoe a casa da minha mãe, em estatura e graça. Guarde a casa da minha prima Alexandre, seus familiares. Guarde a casa da minha sobrinha Zezilda Reis e seus familiares. Espírito Santo de Deus, seja com a Angélica e o Cadu, os familiares, com a Fran e os familiares dela. Abençoe a Eura, a Áurea. Espírito Santo de Deus, sejai com a dona Áurea. Que o Senhor possa, meu Pai, finalizar aquela quimioterapia dela. Que o Senhor fortaleça a estrutura física e emocional dela, Pai. Guarde ela, Pai. Dê livramento, meu Pai, de morte a ela. Tira, Espírito Santo de Deus, toda enfermidade que está sobre ela. Senhor, sejai conosco, meu Pai, todo o tempo. Cura-nos, meu Pai. Livra-nos, meu Pai, de toda enfermidade. Senhor, eu também quero pôr sobre as suas mãos, Pai, pessoas enfermas, meu Pai. Quero pôr a vida, meu Pai, do Sebastião Andrade, meu Pai. Eu não sei qual é a situação, a doença dele, mas eu quero te pedir sobre a vida dele. Quero te pedir sobre a vida do Anderson Fernando, meu Pai, sobre a enfermidade da perna dele, que o Espírito Santo de Deus do Senhor seja com ele, Pai, e vai deliberando cura. Espírito Santo de Deus, sejai com a vida do Glaucio, sejai com a vida do irmão Leomar,
Sejai com a vida, meu Deus, da Eliana Guedes, Espírito Santo de Deus, minha cunhada, tira toda enfermidade de depressão sobre a vida dela, sobre a vida da minha mãe, Maria Helena, que o Espírito Santo do Senhor sejais com ela, dê livramento para ela, para minha mãe, Pai, abençoa ela, que terça-feira agora fará 64 anos, que o Senhor seja louvado sobre a vida dela, que o Senhor repreenda qualquer tipo de enfermidade espiritual, sentimental e física, Pai amado, Pai de graça, também quero te pedir pela vida do Mauro César, que o Espírito Santo do Senhor sejais com ele todo o tempo. Pai, guarde também a dona Áurea, Espírito Santo de Deus, fortalece a estrutura dela, guarda a Ivanice, essa mulher aí adorada do Senhor, que está aí sobre o hospital, né, que deu entrada ontem, mas eu creio que o Senhor já está nas tomadas da decisão dela, que o Senhor hei de fortalecê-la, o espírito físico, emocional, né, e espiritual dela também. Pai de graça, Pai de bondade, eu clamo pelos nossos familiares, Pai, para que o Senhor venha fortalecer cada dia, cada manhã. Dai-nos graça, dai-nos fortalecimento, dai-nos luz, Pai, e cura, meu Pai, a perninha da Esther, em nome de Jesus. Que assim seja, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus possa aí estar nos abençoando a cada dia, a cada manhã, nos dando esse renovo, né? Nos fortalecendo, porque nós temos que fazer isso, orar sempre para as pessoas, pedir o Pai Celestial que fortaleça cada dia, cada manhã, que enche-nos com seu renovo e faça cada dia, cada manhã o direcionamento dele, porque Deus é maravilhoso, querido. Deus, ele é maravilhoso e ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom. Quem não presta é Satanás. Nós temos que sempre estar revestido aí do poder da glória do Senhor. Porque se nós não formos revestidos de Deus, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. E aí o maligno vem e trava essa batalha espiritual. Então, nada que nós não possamos estar aí sendo revestido pela graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos abrir aí a Bíblia aí, né? Em 1 Coríntios, e logo depois nós vamos estar destrechando 2 Coríntios. Nós vamos estar fazendo o resumão, e eu espero que vocês aí possam estar aí nos acompanhando. É um tempo rápido, mas é um tempo que Deus vem falar ao meu e ao seu coração. Já quero também pedir o Pai Celestial que esteja nas tomadas de decisão da reunião que acontecerá amanhã na nossa igreja Sal da Terra, né? Com os líderes da igreja, que o Espírito Santo de Deus seja conosco, nos reveste a cada dia, cada manhã, capacite o nosso pastor, nosso presbítero e diácono para as tomadas de decisões, que a liderança esteja toda, né, revestida do Senhor, que esteja ali um tempo de oração em prol da nossa igreja. Já coloco o ministério de louvor sobre as mãos do Senhor, aonde muitas das vezes Satanás vem trabalhando aí todo o tempo para poder destruir esse ministério de louvor, mas eu creio que o Pai Celestial, ele é soberano sobre a nossa igreja. Deus sabe que a nossa igreja não estamos procurando por simpatia e nem admirações, mas sim nós estamos ali para poder fazer o que é a vontade do Pai. Pronunciar e proclamar o evangelho do Senhor. Levar a palavra do Senhor até os confins dessa terra. Que a nossa igreja Sal da Terra seja revestida, porque o Pai Celestial é o soberano sobre a nossa igreja. Que nós possamos ser pessoas firmes, maduras e dispostas a aprender de Deus. Porque Deus é longano. E eu já repreendo qualquer tipo de fala ao contrário, que não seja da parte do nosso Senhor Jesus. Porque eu creio, queridos, que Deus vai fazer infinitamente mais do que nós almejamos e esperamos do Senhor. Também quero pedir ao Pai Celestial que guarde a nossa igreja, que fortalece os membros daquela igreja, que fortalece cada um a cada dia, a cada manhã, que nós não venhamos a esfriar com o amor de Jesus. Muitas das vezes as adversidades, a dificuldade acaba que esfriando os nossos corações, que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor e pronto para verdadeiramente buscar o que é a vontade do Pai. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele é soberano. E ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Deus é bom, quem não presta é Satanás.
Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou dar uma baixada aqui nesse louvor. Amém? Para que o nosso Pai Celestial aí possa, né, nos fortalecer a cada dia aí e a cada manhã, para que nós possamos então estar destrechando com a oração aí a palavra do Senhor. Porque Deus é bom, queridos. Deus é bom. Quem não presta é Satanás, que tenta aí denubriar com as palavras. Amém? Então, diz assim, deixa eu só abrir a nossa Bíblia aqui online rapidamente. Amém? O resumão do resumão, né? Então diz assim, a carta de 1ª e 2ª Coríntios trata-se de duas cartas escritas por o apóstolo Paulo, por volta de 50 depois de Cristo, destinada à igreja fundada por ele na cidade de Corinto. O autor do livro, de 16 capítulos, já havia fundado uma igreja em Corinto. Só abrir aqui. Aleluia. E esse fundador, querido, que veio aí, né, trazendo toda essa identificação, né, diz assim, que, a igreja, né, em Corinto começou então 52 depois de Cristo, com o resultado da visita de Paulo em sua segunda viagem missionária. Foi então que ele ficou 1 ano e meio, a primeira vez que pôde permanecer no lugar de tanto que quisesse. O autor de 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 1 de Coríntios, o livro, né, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim, identifica o apóstolo Paulo como o autor do livro de Coríntios. E o 2, claro, né, o segundo livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 1, também identifica que é apóstolo como o seu autor, possivelmente como Timóteo. Amém? O livro de Coríntios foi escrito há cerca de 55 anos depois de Cristo. E o segundo de Coríntios foi provavelmente escrito aí por cerca de 55 a 57. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Coríntios pouco anos depois de deixar a igreja. O apóstolo Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Coríntios. Ele estava cheio de orgulho e tolerando a imoralidade sexual. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal entendido das principais doutrinas cristãs. O apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios na tentativa de restaurar a igreja de Corinto, a sua fundação de Jesus Cristo. A igreja em Coríntios começou em 52 depois de Cristo, como resultado da visita de Paulo em sua segunda viagem missionária. Foi então que ele ficou 1 ano e meio, a primeira vez que pôde permanecer no mesmo lugar, o tanto que quisesse um registro dessa visita e do estabelecimento da igreja. E encontrando em Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. E a segunda carta aos Coríntios, Paulo expressa seu alívio e alegria que a igreja tinha de uma... Que a igreja tinha... Que a igreja tinha recebido a sua carta severa, hoje perdida, de uma maneira positiva. Essa carta dirigia-se às questões que estavam causando divisões na igreja, principalmente a chegada dos falsos apóstolos. No 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que estava atacando o caráter de Paulo, semeando a discórdia entre os crentes e ensinava uma falsa doutrina. Ele parece ter questionado a veracidade de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15 ao 17, a sua capacidade de falar
E 2 Coríntios capítulo 10, 10 e o capítulo 11, versículo 6, a sua relutância em aceitar sustento da igreja em Corinto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 ao 9 e o capítulo 12, versículo 13, havia também algumas pessoas que não havia se arrependido de seu comportamento licencioso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20 ao 21. Positivamente, Paulo achou que os coríntios tinham recebido bem sua carta severa. Paulo ficou muito feliz ao ficar sabendo, por parte de Tito, que a maioria dos membros da igreja de Corinto tinha se arrependido da sua rebelião contra Paulo. E 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 13, e capítulo 7, versículo 5 ao 7, ao 9. O apóstolo os encorajava, por isso, através de uma expressão de amor genuína, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao 16, Paulo, 3 ao 16. Paulo também buscou reivindicar sua apostolado, seu apostolado, já que alguns membros da igreja provavelmente questionavam sua autoridade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Espírito Santo, que está em vós, e qual tendes a parte de Deus, e que sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço, e agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer fazeis, tudo para a glória de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, o amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúme, não se infana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 4. Antes de tudo, vós entregueis o que também recebeis, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. Criatura ou criação, as coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas as coisas e os planos de Deus. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, e todos altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levado cativo. Todo pensamento
a obediência de Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, porque o fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Então, queridos, a igreja de Coríntios estava cheia de divisão. Os crentes de Coríntios estavam divididos em grupos leais a determinados líderes espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, 12, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 3, versículo do 1 ao 6, Paulo exaltou os crentes de Coríntios a permanecerem unidos por causa da sua devoção a Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 21 ao 23, muitos na igreja estavam essencialmente aprovados uma relação imoral, de uma relação imoral. E lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 2, Paulo ordenou que esse homem perverso fosse expulso da igreja. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. E os crentes de Coríntios estavam processando uns aos outros. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 2. E Paulo ensinou os coríntios que seria melhor sofrer uma ofensa do que danificar o testemunho de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 8. Paulo deu instruções à igreja de Coríntios sobre o casamento e celibato. Lá no capítulo 7. Comida sacrificada a ídolos. Paulo também explicava isso lá no capítulo 8 e 10. E a liberdade cristã, no capítulo 9. O véu das mulheres. Lá Paulo explica no Coríntios 1, capítulo 11, versículo do 1 ao 16. E a ceia do Senhor. Lá no capítulo 1, versículo do 11, 17, 34. Os dons espirituais, né? No capítulo 12, versículo 14. Deixa eu só abrir lá para vocês. No capítulo 12, versículo 14. Para vocês compreenderem de fato, queridos, qual é o preceito que o Senhor tem para nós. Deus, ele é soberano sobre mim e sobre a sua vida. Deus faz infinitamente mais do que eu e você espera. Mas basta que eu e você confiamos nele. Basta que eu e você buscamos direção de Deus. Nós temos que ser pessoas, povos eleitos do Senhor. Porque, olha, no capítulo 12, versículo 14, vou lá no 14 só para poder fazer isso, para vocês entenderem. Ele diz assim: porque também o corpo não é um membro só, mas muitos. Ele faz essa ressaltação que o corpo, né? O corpo, a liderança, a igreja em si, ele não é só um membro. São todos membros envolvidos. Cada membro da igreja, cada cristão da igreja, ele é uma parte de um corpo de Cristo. Então era necessário cuidar desse corpo. E a ressurreição, lá no capítulo 15, né, ainda do 1 Coríntios, Paulo organizou o livro de 1 Coríntios para responder a pergunta que os crentes de Coríntios tinham feito a ele e para exortá-los sobre a maneira correta de liderar com conduta a imprópria e crenças irônicas, crenças irônicas, né, que tinha previamente aceitado. E mais, querido, após saudar os fiéis da igreja em Coríntios e explicar por que ele não tinha visitado como originalmente planejado, lá em 1 versículo 3 e 2, e depois o capítulo 2, Paulo explica que a natureza de seus ministérios triunfou por meio de Cristo e sinceridade diante de Deus, e era as características principais do seu ministério, as igrejas. E segundo
capítulo 14 ao 17, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17, ele compara a glória do ministério da justiça de Cristo e o ministério da condenação, que é a lei. E lá já no capítulo 3, versículo 9, ele declara sua fé na validade do seu ministério, apesar da intensa perseguições, apesar da intensa perseguições. E no capítulo 4, versículo 8 ao 15, ao 18, e o capítulo 5 descreve com a base a fé cristã da nova natureza e a troca do nosso pecado pela justiça de Cristo. No capítulo 6 e 7, encontramos Paulo defendendo a si mesmo e os seus ministérios, segurando os coríntios, mais uma vez, o seu sincero amor por eles e exortando-os ao arrependimento e à vida santa. Nos capítulos 8 e 9, Paulo exorta os crentes de Coríntios a seguir o exemplo dos irmãos lá de Macedônia e estender generosidade aos santos em necessidade. Ele ensina-lhes o princípio e a vantagem de ajudar com um coração alegre. Paulo termina sua carta reiterando sua autoridade entre eles. O capítulo 10 é a sua preocupação com sua fidelidade e ele, diante de feroz oposição dos falsos profetas, ele se chama de insensato por ter que relutantemente se vangloriar de suas qualificações e seu sofrimento por Cristo. Lá no capítulo 11, ele termina sua epístola descrevendo a visão celestial que lhe foi permitido experimentar e o espinho na carne que Deus o deu para garantir sua humildade. Já no capítulo 12, o último capítulo contém sua exortação aos coríntios para que esses se examinassem a fim de verem se o que professavam era realidade. Paulo, então, termina com uma bênção de amor e paz. No capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, Paulo usa uma história dos israelitas vagando no deserto para ilustrar os crentes de Corinto. É a insensatez do abuso da liberdade e do perigo de excesso de confiança. Paulo tinha acabado de advertir os coríntios sobre a sua falsa autodisciplina. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, ele então passa a descrever os israelitas que, apesar de ver os milagres e o cuidado de Deus com eles, como a divisão do Mar Vermelho, a provisão milagrosa do maná do céu e da água de uma rocha, abusaram da sua liberdade, rebelaram-se contra Deus e caíram em imoralidade e idolatria. Paulo exorta a igreja de Coríntios e observa o exemplo dos israelitas e evitar a luxúria e a imoralidade sexual. Capítulo 6, versículo 8. Assim como evitar colocar Cristo à prova e queixar-se, no capítulo 9, versículo 10. E lá em Números, capítulo 11, versículo 4, capítulo 34, e lá capítulo 25, do 1 ao 9, e Êxodo, capítulo 16, do 2, versículo 2, e capítulo 17, versículo 2 ao 7. Por todas as suas epístolas, Paulo frequentemente se refere à lei mosaica, comparada com a suprema grandeza do Evangelho de Jesus Cristo e a salvação pela graça. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 11, Paulo contrasta a lei do Antigo Testamento com a aliança da graça, referindo-se à lei como aquela que mata
Enquanto que o Espírito vivifica, a lei é um ministério da morte, gravada as letras em pedras. Êxodo capítulo 24, versículo 12, porque traz apenas o conhecimento do pecado e a sua condenação. A glória da lei é que se reflete a glória de Deus. Mas o ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o ministério da lei, porque ele se reflete sua misericórdia, graça, amor, improvidência, Cristo como o cumprimento da lei. Aleluia. Muitos dos problemas e questões com os quais a igreja de Coríntios estava lidando ainda estão presentes na igreja de hoje, na nossa vida. As igrejas da atualidade ainda lutam com a divisão, imoralidade e com o uso dos dons espirituais. O livro de 1 Coríntios poderia muito bem ter sido escrito por a igreja de hoje. E faríamos bem em prestar atenção às advertências de Paulo e explicá-las a nós mesmos. Apesar de toda essa repreensão e correção, 1 Coríntios traz nosso foco de volta ao lugar certo. Cristo é amor. Cristo genuíno e a resposta de muitos problemas. No capítulo 13, uma boa compreensão da ressurreição de Cristo, como revelada no capítulo 15, e por conseguinte, uma adequada compreensão da nossa própria ressurreição. E a cura para os que nos divide, e a cura para que nos divide e derrota. Esta carta é mais a biografia e menos doutrina do apóstolo Paulo. Ela nos diz que sobre Paulo como pessoa e como ministro do que qualquer outra. Dito isso, há algumas coisas que podemos aprender nesta carta e aplicar em nossa vida hoje. A primeira coisa é boa administração. Não só no dinheiro, porque muitas das vezes nós pensamos só no nosso financeiro. Então, olha, a primeira aplicação boa hoje é o quê? A primeira coisa é a boa administração. Nós devemos administrar a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida física. Porque se nós não dominar a nossa mente nos domina. Quem te domina, você ou sua mente? Isso já é um começo. Nós temos que ter esse direcionamento. Se eu deixo a minha mente, o meu sentimento me dominar, então eu estou ferrado. Nós temos que saber controlar a nossa mente, a nossa ansiedade, a nossa vontade, porque senão nós vamos morrer com a carne. Né? Então, essa primeira administração é necessária, queridas e querido amado do Senhor, sobre as nossas vidas. Então, não é só no dinheiro, e o dinheiro também. Se você e o teu cônjuge, o mais gastador, ele não pode ser administrador. Porque se o mais gastador for o administrador, você nunca vai fazer nenhuma coisa para a sua vida. Porque se o casal ele não sabe administrar e ambos são gastadores, está ferrado. Precisa ter umas aulas aí de administração. Porque não é brincadeira. Dinheiro a gente não se brinca. Se nós não sabemos administrar, automaticamente nós vamos cair à ruína. Assim é a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida física. Se eu não souber administrar o meu corpo físico, a tendência de eu engordar vai ser cada dia mais. Se eu não souber administrar o meu psicológico, o meu emocional, ele vai abalar e vai me levar a uma depressão. Então, é onde eu estou te mostrando. Nós temos que ter esse domínio sobre nós. Nós temos que ter uma alta uma alta defesa e atitude para que nós possamos, de fato, termos uma coerência e sermos um bom administrador. Caso contrário, se eu não souber administrar bem, os meus negócios vão cair à ruína. O mau administrador, o salário do mau administrador é zero. O salário do bom administrador, ele pode ganhar um salário mínimo, pode ganhar R$600. Se ele for um bom administrador, ele vai fazer muito com o pouco que ele ganha. Tem pessoas que ganham 30, 40, 60 mil e não sabem fazer nada.
Tem pessoas que ganham aí R$ 600 e faz muito mais do que eles. E com certeza vive melhor. Porque vive da essência. Vive do que é concreto. E não vive endividado. Controlai os vossos anseios e as vossas dívidas. Segurai e freiai os vossos bolsos. Que há dias difíceis, né? Que nós estamos atravessando aí. Aleluia. Depois. Não só, eu já falei só no dia então, mas também no tempo, né? Administrar o nosso tempo. Nós temos 24 horas de oportunidade. Deus nos dá aí, nos esclarece aí de 24 horas de oportunidade. Para mim e para você. Olha, eu tenho 24 horas, então eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para comer, eu tenho horário para vestir, eu tenho horário para brincar, eu tenho horário para trabalhar, eu tenho horário para refletir, eu tenho horário para falar com o irmão, eu tenho horário. Então tudo você tem que administrar nessas 24 horas. Ele é o suficiente. Deus não vai acrescentar um a mais nem um a menos no relógio do tempo. Ele nos deu 24 horas. Então, dentro de 24 horas, se eu não consigo fazer nada, então eu preciso fazer uma alta reflexão. Eu preciso começar a administrar a minha vida. Cronometrar o meu tempo. Opa, eu tenho tanto tempo para ficar conversando com fulano. Beleza, venceu, acabou. Fui. Entendeu? Olha, eu preciso agora trabalhar. Eu tenho 8 horas de trabalho. 8h40. Tá, venceu. Bati meu cartão, vim embora. Opa, agora eu vou aproveitar que eu tô aqui no ônibus, né? Vindo num busãozão legal aí. Aproveitar, analisar, olhar a natureza, a vida, apreciar. Fazer outras coisas, meditar, ler um livro, escutar um louvor, né? Escutar uma música mesmo do mundo aí que as pessoas gostam. Você fala, mas eu vou ficar o tempo todo. Não, você busca da sua melhor maneira, mas faça uma essência do seu tempo. Faça uma essência de tudo que é bom. Viva o agora. Não espere morrer para depois querer remoer o que você não fez. Faça o agora. Aproveita com a essência. Tira também um tempo do Senhor. Coloque ele em seu primeiro plano. Porque se você colocar Jesus no último plano, aí fica complicado. Seu fracasso está bem aí. Amém? Então, convide Jesus ser o seu primeiro guarda-ladão no seu dia. Comece a buscar pela face do Pai. Glória a Deus. Depois, os macedônios não só deram generosamente, mas também deram a si mesmo. Então, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, olha, eu devo primeiro uma obediência ao meu Deus, ao meu Pai Celestial, em buscar dele. Depois eu devo a mim e assim ao meu próximo. Porque como é que eu posso fazer o bem ao meu próximo se eu não estou fazendo a mim mesmo? Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não consigo me amar? Se valorize, se cuide, se sinta bem. Busque você, sabe, essa essência de se admirar. Não espera que outro te admire. Goste de você, aceite você nas condições que você é. Assim você vai com certeza alcançar um espaço na sociedade almejado de sucesso, porque você vai compreender que você se aceita. Você não precisa do avaral do outro para ser aceito. Você precisa se aceitar mediante as pessoas. E as pessoas são obrigadas a te respeitar, porque o direito é de ir e vir. Ninguém é obrigado a gostar das pessoas, mas é obrigado a respeitar, a conviver umas com as outras. Independentemente de cor, raça, religião. Que cada um se respeite, né? Isso é algo legal e maravilhoso e ajuda a vida um do outro. Amém? Depois, queridos e queridas amados Senhor, Deus também ensina mais para nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Né? Da mesma forma, não só Deus, nós só devemos dedicar tudo o que temos para o Senhor, mas tudo que somos. Ele realmente não precisa do nosso dinheiro. Ele é onipotente, ele quer um coração que anseia por servir, agradar e amar. Deus não está interessado se eu vou dizimar ou ofertar. Eu vou dizimar e ofertar para ajudar a obra da nossa igreja. Porque se nós não dizimarmos, não ofertarmos, a nossa igreja em si, a parede, ela tem que ser entregue o cômodo. Até porque o cômodo não é do nosso pastor, não é do Ministério Sal da Terra, assim como as outras igrejas. Tenham uma pessoa que é o dono.
Então nós precisamos pagar aquele aluguel. Precisamos pagar água, comprar copo, manter o local limpo. Precisamos pagar a pessoa para limpar, né? Quando não somos ofertados por essa limpeza. Nós precisamos de ter luz. Se não pagar a energia, vai cortar. E assim sucessivamente, água. Então nada é de graça. Nada é gratuito. Então o nosso dízimo, as nossas ofertas são para isso. São para ofertar na obra da casa do Senhor. Mas Deus não está preocupado se eu vou dizimar ou ofertar. Mas Deus sim quer ver o meu e o seu coração. Porque para que nós possamos alcançar o almejado sucesso de vitória financeiro, aí eu estou falando do financeiro, Deus fala, se você não é fiel no pouco, como você pode ser fiel no muito? Então, se eu não sou fiel com o Senhor quando eu ganho 600, como é que eu vou ser fiel com o Senhor quando eu ganhar 40? Aleluia? Então, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar, né? Deixa Deus falar comigo e ao seu coração. Aleluia? Depois, o Senhor quer um coração grato, um coração que anseia, né? Pela presença do Senhor. Um coração genuíno, um coração de servidor, que serve. Um coração humilde, manso. Um coração generoso, disposto a fazer a caridade para o seu próximo, sem olhar a quem. Disposto a dar um copo de água, mesmo que for para aquela pessoa que muitas vezes pisou no seu calcanhar. Você precisa retirar tudo que é mal, tudo que é lascivo, tudo que não pertence ao Senhor. E está com um coração puro, um coração arrependido, um coração disposto a perdoar, a relevar a pessoa que te traiu, que te machucou, que te ofendeu, e perdoar ele 77 vezes 7 por dia. E não é por hora, não é por anos, né? Então nós devemos compreender de fato que você deve perdoar por segundo aí. Porque 77 vezes 7 por dia fica meio complicado, né? Aleluia? Tem que se perdoar todo o tempo. Porque senão as pessoas ficam com o coração endurecido. Boa administração e ofertar a Deus é muito mais do que apenas dar o dinheiro, como eu disse para vocês. Deus quer que oferecemos o dízimo da nossa renda e Ele promete abençoar-nos quando damos a Ele. A mais, porém, Deus quer 100%, Ele quer que nós entregamos por completo a Ele tudo que somos. Deus quer que nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa casa. Compreendemos que nada é nosso, tudo é do Pai, tudo que é empréstimo, tudo é emprestado, porque tudo é do Senhor. Quando nós morremos, como eu sempre falo, nós vamos morrer, Deus vai levar o nosso espírito, essa matéria que vai ficar para a terra comer, sabe, para as traças, tudo acabar. Então, nós vamos ser comidos pelos bichos da terra, né? Mas Deus só vai levar o nosso espírito. Se o meu espírito e o seu não estiver curado, sarado, lapidado, transformado, moldado e adornado pelo Senhor, nós não vamos conhecer o céu da glória, a glória de Deus. Nós não vamos conhecer a glória de Deus. Nós vamos conhecer o inferno. Que com certeza é para lá que vai muitas pessoas, que quando realmente não reconhece o Deus que é soberano sobre mim e sobre a sua vida. E isso nós temos que tomar esse cuidado, para que nós não caímos a devastez de perdermos a nossa salvação. Busque o Pai quando ainda te dá tempo. Amém? E devemos viver nossas vidas para servir o nosso Pai. Devemos não só dar a Deus, né, o nosso salário, como eu disse, mas as nossas próprias vidas. Devemos refletir, devemos ser refleto dele, devemos dar tudo de nós ao Senhor, e o primeiro lugar, e depois para a nossa igreja e aos trabalhos do ministério de Jesus Cristo. Aleluia! E mais, devemos cuidar da nossa primeira igreja após Jesus, depois do nosso corpinho, quer dizer, a segunda aí, né? Terceira igreja, que a primeira igreja é a nossa casa. Nós devemos cuidar dos nossos familiares. Nós devemos cuidar dos preceitos do Senhor. Nós devemos, né, cuidar desse Pai Celestial. Porque muitas das vezes, queridas e querida amada do Senhor, nós deixamos de conhecer esse Deus maravilhoso, nós deixamos de viver essa essência, porque nós deixamos de conhecer esse Deus genuíno, que faz infinitamente mais do que eu e você espera. Deus é um Pai misericordioso. Ele faz infinitamente mais do que eu e você espera.
Deus, ele é tão bom que ele cuida de mim e de você. E muitas das vezes nós deixamos de conhecer as maravilhas do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Deixa Deus falar ao teu coração. Porque Deus, ele tem infinitamente mais do que eu e você espera. Quando eu e você buscamos verdadeiramente de Deus a face do Pai, nós conseguimos fazer infinitamente mais do que nós almejamos e esperamos. Mas basta que eu e você confiamos no Pai Celestial. Então, queridos, que esse dia maravilhoso aí, Deus venha falar ao meu e ao seu coração. Deus venha nos ensinar, né? Porque Deus, ele é amor. Deus nos ensina com amor. E Deus sempre fala comigo e com você. Ele sempre vem trazer um renovo dele para nós, para que nós de fato compreendemos qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deus tem planos para mim e para você. Basta que eu e você confiamos e acreditamos na promessa do Senhor. Quando nós confiamos e buscamos verdadeiramente do Pai, essa graça que intercede todo o entendimento, sabe, que nós entendemos de fato que Deus, ele é soberano sobre mim e sobre sua vida, ele faz infinitamente mais do que nós esperamos. Então, queridos, coloca teu coração nas mãos do Senhor, creia que Deus, ele é soberano sobre mim e sobre sua vida. Acredita que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus, ele sabe infinitamente mais do que nós devemos buscar desse Pai Celestial. Só Deus faz infinitamente mais do que nós esperamos. Só Deus tem os planos. E os planos de Deus não são planos de maus. São planos bons. São planos de vida eterna. Que essa tarde aí maravilhosa que nos iniciou, esse tempo que nós tiramos aí de oração com o Senhor, Deus possa ter falado ao meu e ao seu coração. Deus possa aí ter te ensinado que ele é soberano sobre mim e sobre você. E que cada dia, cada manhã, nós possamos aí descansar, né, na bênção do Senhor. Que Deus, quando ele for falar ao meu e ao seu coração, ele possa aí verdadeiramente aí trazer infinitamente mais do que nós esperamos. Que você possa aí ter aprendido um pouco de Deus, ter apreciado esse tempo. Você aí que vai estar chegando para assistir esse vídeo, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, que essas palavras caem em terra fértil do seu coração, aonde ela possa aí ser multiplicada 100 por 1, que o Pai Celestial, Pai amado, Pai de graça, possa fazer, claro, infinitamente mais do que você almeja e espera dele. Que Deus possa aí todo o tempo tocar nosso coração, que Deus venha aí encher nós com o seu renovo, porque Deus é bom, querido, porque Deus é bom. Quem não presta é Satanás. Deus, ele é muito bom. Ele cuida de mim, ele cuida de você. E ele sempre vai cuidar de nós. Deus sempre vai fazer infinitamente mais do que eu e você espera. Mas basta que eu e você possamos sempre aí estar ligado na presença do Senhor. Amém? Que Deus aí abençoe e te guarde, que ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você e traga-nos a paz. Que Deus possa fortalecer o teu coração a cada dia, a cada manhã. Que você possa aí verdadeiramente aí conhecer do Senhor, né? As maravilhas que Deus tem. Que você jamais deixa que o Espírito Santo de Deus possa aí calar a tua voz, né? Clame ao Senhor, queridas. Clame ao Senhor. Busque Ele todo o tempo. E saiba que Ele é infinitamente mais do que eu e você almeja. Quero já agradecer a minha sobrinha, esse tempo maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus fortalece Zildinha, querida. Deus abençoe Alexandra. Deus abençoe todos mais que vão estar vendo essa live. Os que passaram por ela. Deus te abençoe e te proteja. Resplandeça o rosto dele sobre mim, você e traga paz. Não esqueça de acessar nosso canal. Não esqueça que vai estar aí, né,
enviando aí, eu vou enviar pelo YouTube, né? No canal aí, Orai Sem Cessar, onde você vai estar aí nos acompanhando. Clica lá, dá um like. Se você ainda não ativou, ative o sininho para você poder receber aí todas as notificações nossas. Acompanha nosso canal, tem várias coisas maravilhosas lá. Tudo isso sobre um Orai Sem Cessar, aprendendo do Pai. Todo o decorrer da Bíblia está também no nosso canal Orai Sem Cessar, onde o Pai Celestial fala ao meu e ao seu coração. Busque dele verdadeiramente. Alguns anteriores do início pode não estar, porque foi um tempo aí que nós não tínhamos organizado o aplicativo ainda para poder organizar e adicionar para lá, e sempre dava aquela caída de pausa, né, da internet. Mas graças a Deus, Deus ele é soberano. E ele faz infinitamente mais do que eu e você espera. Amém? Então, paz e graça. Deus os abençoe. Tenha um maravilhoso sábado. Um domingo abençoado do Senhor. Nós voltamos segunda-feira com o nosso canal Orar Sem Cessar. Com aí depois, buscando então aí a nova oração. Logo após, deixa eu só conferir. Após o livro de Coríntios, nós vamos falar sobre aí o livro aí, buscando, creio que é Gálatas, mas só uma confirmação, para que nós tenhamos certeza absoluta. E é isso mesmo. Segunda-feira, então, iniciamos aí com o resumo do resumão sobre o livro aí do apóstolo Paulo aí falando para Gálatas. Amém? Onde o Paulo aí levou aí a cartas aí, e segundo aí o conselho nós vamos estar acompanhando. Amém? Então, Deus abençoe. Não perca a fé, não perca a tua esperança. Confia, Deus ele é soberano. Esse coronavírus não vai nos abalar. Nós somos pessoas firmadas na rocha do Senhor. Coloca isso no seu coração. Põe sempre isso para te fortalecer. Creia que Deus ele é soberano para fazer infinitamente mais do que eu e você espera. Deus é maravilhoso, tá? Ele está cuidando de nós. Nada vai abalar a nossa estrutura. Deus ele é soberano. Então, confia nele, tá? Confia. Deus ele é maravilhoso. Confia nele. Deus ele é maravilhoso. Ele está zelando de tudo. O coronavírus não vai nos atacar. Nós não vamos fragilizar, nós não vamos desesperar. Também quero lembrar vocês, foi gravado no final do dia de ontem, uma receitinha básica lá, umas dicas para você tá aí cuidando da alimentação. Adriana, recebi o diagnóstico de coronavírus. Não desespera, não fica louco, né? Faça segundo a recomendação médica. Toma bastante água, evite de sair de casa, usa máscara, se higieniza, né? Lembra que sempre que tocar algumas coisinhas tem que ser higienizado. Lava as mãos com água e sabão, depois, claro, higieniza com álcool também. Procura ficar mais isolado. Toma sol, porque o sol vai te ajudar com a vitamina D. Come bastante fígado, que faz aqueles bifinhos de fígado maravilhoso, gostoso. Come, larga de bobeira, tá? Figo é ótimo, principalmente para nossa saúde. Chupa laranja, toma suco de laranja, né? Come o bagaço também da laranja, amém? Para ajudar o intestino a funcionar tranquilo. Toma uma aguinha com limão, faz chazinho de limão com alho aí, né? Famoso chá do alho com bugalho, que eles falam. Mas faça esse chá, para de bobeira. Pega a casca de laranja que você chupou a laranja, coloca para secar no sol. Pega uma das cascas, um pedaço, coloca junto no chá do limão, deixa ferver, coloca um pouquinho de adoçante ou açúcar. Evita açúcar refinado, né? Porque os próprios estudiosos, médicos aí falam que nós devemos evitar. Coma verdura, coma bastante fruta, ok? Se valorize, se ame, não entrega para a doença, não. Ah, vou morrer agora, estou com coronavírus. Faz isso não. Começa a se valorizar. Se você não se amar, é impossível alguém te amar. Deus me ama e te ama. Mas para que o próximo possa te amar, primeiro você precisa se amar. Se valorize. Então vai lá, assista lá o canal, vê lá as dicas lá, certo? Lá tem umas dicas interessantes. Faça exercício físico andando em volta da casa, certinho? Procura se valorizar, procura se cuidar. Toma pelo menos de
3 a 5 litros de água por dia, nada de só 2 litros, de 3 a 5 litros de água por dia. Cuide do seu corpo, cuida da sua mente, não fica impressionado com a circunstância. Começa a ler livros, começa a ouvir louvores, canções, dance, cante, aproveite a vida, seja feliz. Aproveite a oportunidade de hoje e se ame. Aleluia. Beijo, paz e graça. Fica com Deus. Deus os abençoe e te guarde. E até segunda-feira. Paz e graça, amadas, querida abençoada do Senhor. Deus te abençoe e te ilumine. Hoje, amanhã e sempre. Amém, queridos e querida amada do Senhor. A paz e a graça.